Agora são 10h58 da manhã dessa sexta-feira, 25 de agosto, né? Nós estamos aqui com o secretário de Obras de Canoinhas, o Amaury Gelb, que é isso? Gelb. Falei certo. Ele assumiu há pouco tempo, né, a Secretaria de Obras. A gente vai conversar com ele para saber um pouquinho desses desafios que ele está tendo agora na Secretaria. Secretário, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Estela. É um prazer, uma satisfação muito grande poder estar aqui, né, prestando contas em relação às nossas atividades e deixando o povo canoiense um pouquinho mais tranquilo em relação ao que a gente quer, o que a gente pretende, juntamente com a equipe da prefeita Juliana. Secretário, o senhor assumiu então a pasta há mais ou menos um mês, né? Foi em julho que o senhor assumiu. Isso. Então conta pra gente como é que foi esse comecinho aí da sua gestão ali na Secretaria, enfim, quais são os desafios que o senhor está encontrando e fala um pouquinho da história do senhor também, qual é a sua expertise aí nesse sentido para poder assumir então a Secretaria de Obras em Canoinhas. Então assim, Leonardo, Canoinhas para mim não é uma cidade nova, a minha esposa é natural daqui, eu tenho o vínculo de família, né, todo aqui em Canoinhas, então o pai dela mora aqui, a mãe lamentavelmente acabou falecendo, mas também toda a família aqui de Canoinhas, né, então eu tinha um vínculo muito grande com a cidade, mensalmente a gente estava aqui, acompanhamos durante muitos anos, mais de 20 anos, né, o crescimento e um pouco da trajetória e lamentavelmente uma estagnação assim nos últimos anos, né, e assumir a Secretaria de Obras para mim tem sido um desafio, não, eu posso dizer de coração aberto que não é um dos maiores desafios, porque a gente vê assim que tem um pessoal muito bom lá dentro trabalhando, nós temos uma série de situações que precisam ser melhoradas, que precisam ser colocado uma mão um pouquinho diferente do que nós temos ali hoje, atualmente, quando eu encontrei a Secretaria, né? Então são situações de melhoria que todo e qualquer administrador que se preze precisa fazer. Então eu não posso deixar de contar, né, que existem alguns fatores que de fato precisam de melhoria. A gente precisa ter um olho um pouquinho mais assertivo em relação ao que está sendo feito, o que precisa ser feito. Então eu venho de uma trajetória já de mais de 30 anos em administração. Então eu sou graduado em administração, eu tenho gestão de sistemas logísticos pela Federal do Paraná, eu tenho recentemente concluí o mestrado em administração pela Universidade do Contestado, sou professor em administração há mais de 10 anos, então são situações que me deixam capaz de algumas atividades. Fora isso, trabalho com gerenciamento de pessoas há 25 anos, então trabalhei na Embraco durante 15 anos ali como gestor, como administrador, recuperando empresas. Os últimos 10 anos a minha atividade foi a recuperar empresas que estavam à beira de falência. Trabalhei com britagem, trabalhei com usinagem de CBUQ, de asfalto, né, que o pessoal conhece muito com asfalto. Então, operação de pedreira para mim é uma operação bem tranquila, tanto que dias atrás aí foi necessário estar lá na Pedreira do Pinho e a gente teve capacidade técnica para chegar e até operar o britador. Então, isso aí para mim não é um bicho de 7 cabeças. A administração de pessoas, principalmente na questão pública, ela tem um diferencial muito grande em relação a uma participação privada, isso todos nós sabemos, né? Porque motivar o funcionário, fazer com que ele execute a atividade de forma correta, de forma íntegra, de forma incorruptível, né? Que é o que nós buscamos hoje. Sim. E é um dos legados que eu quero deixar para o município de Canoinhas é esse. Então é trazer uma forma de administrar da forma correta. Então é isso que nós buscamos juntamente com a equipe da prefeita Juliana. Maravilha, secretário. O senhor comentou que tem algumas questões dentro da secretaria que são prioridade no momento, né? Algumas coisas que devem ser focadas ali nesse momento. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, quais são essas ações que são prioridade no momento e que o senhor está tomando, enfim, à frente da secretaria? Certo. Leonardo, então assim, o que eu estou deslumbrando como prioridades, né? Elencando as prioridades ali. Primeiramente, é levantar o nosso parque de máquinas, né? A gente sabe que tem umas máquinas ali que necessitam de manutenção, necessitam de
um tato um pouquinho mais aguçado para que a gente possa ser mais assertivo, para que futuros investimentos possam ser realizados de forma correta, para que a gente não tenha espaço para erro. Isso dedica um pouco mais de tempo, dedica um pouco mais de afinidade, e é isso que nós estamos buscando juntamente, levantando uma equipe para que essa equipe possa estar trazendo, né, o maquinário em condições que possam ser utilizados. Então, hoje o que está faltando para nós é um pouco de estabilidade básica em maquinário. Nós precisamos deixar essas máquinas em condições de uso. Isso leva um certo tempo, principalmente na questão pública, não é que nem na situação privada. Uma empresa privada, você vai lá, você faz os orçamentos, você identifica a melhor condição e aplica. Nós temos, do meu conhecimento, já estive na frente de uma Secretaria de Obras, na Secretaria de Agricultura, eu sei o quanto é moroso muitas vezes, e se tratando de Canoinhas não é diferente. Então, se tratando de licitações, então, em função de muitas incoerências ter acontecido no passado, o pessoal se blindou. Então, criaram alguns gatilhos, alguns mecanismos para que eles pudessem ter segurança. E se tratando disso, acaba sendo um pouco mais moroso. Então, o senhor está falando especificamente sobre manutenção de maquinário? Manutenção de maquinário seria a nossa prioridade. Criar um mecanismo para que essas pessoas que estão operando essas máquinas estejam motivadas, porque diferentemente do que eu tenho numa empresa privada, que eu posso criar um bônus, criar uma condição para que melhore a motivação do funcionário, lá eu tenho que motivar com as minhas palavras e com os meus anseios. Então é um pouquinho diferente do que nós encontramos na iniciativa privada. Eu fiz essa pergunta ontem para a prefeita, secretário, em relação de que forma que são escolhidas quais obras serão realizadas por prioridade, né? Porque a gente tem várias situações aí em Canoinhas de ruas não pavimentadas, enfim, esse tipo de situação, e a prefeita me deu o parecer dela, mas eu acho que o senhor talvez tenha mais propriedade justamente por estar dentro da secretaria, né? Não que a fala da prefeita não seja com propriedade, mas o senhor, como está à frente da secretaria, o senhor pode falar um pouquinho melhor para o pessoal também entender, porque às vezes o pessoal fala, a minha rua aqui não tem pavimentação, mas estão fazendo lá não sei aonde e tal. Imagino que vocês tenham um critério específico para avaliar qual rua vai ser pavimentada antes, enfim, esse tipo de situação certamente tem um critério para estabelecer ali a prioridade, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Leonardo, em 2020 e 2021, quando assumi a Secretaria de Obras de Itaiópolis, nós tínhamos também que ter um direcionador, algo que nos desse um norte para onde que nós íamos no momento. E nós desenvolvemos uma filosofia que muitas empresas utilizam para direcionar os seus recursos e, então, criar um ambiente com prioridade. Nós escolhemos o GUT, né, que é um sistema que você utiliza ele para identificar a gravidade, qual que é a urgência e qual que é a tendência daquele problema ele aumentar ou não. Então nós utilizamos essa filosofia, ela tem dado certo, né, deu certo ao longo de 2 anos quando eu estive à frente da Secretaria em Itaiópolis, e agora eu creio que posso estar sendo prematuro ainda a minha colocação, mas é o nosso direcionador. Então, de nada adianta você ter pessoas, ter equipamento e você não saber para onde ir. Então, nós adotamos juntamente com a equipe. Então, a equipe em si, ela se reúne diariamente. Em cima das urgências, nós criamos esse mecanismo, nós adotamos esse mecanismo como nosso direcionador, como o nosso leme, né? E diariamente nós pontuamos, então, qual é a maior gravidade, qual é a maior urgência, levando em consideração sempre, né? Hoje a nossa prioridade maior é transporte escolar e transporte de pessoas acamadas. Então, hoje, aonde tiver uma situação de risco para esse grupo de pessoas, é nesse grupo de pessoas que nós vamos estar trabalhando. Fora isso, nós temos, claro, o município ele tem 2.500 quilômetros de estradas não pavimentadas. Isso é uma grandeza que a gente precisa levar em consideração, porém, aos poucos a gente está conseguindo colocar material, a gente está conseguindo deixar os nossos colonos, os nossos agricultores em condição de traficabilidade. Então, isso para agora, chegando à safra,
é de grande valia, é de grande importância. Nós estamos priorizando, né, obviamente, a questão do transporte escolar e do transporte de pessoas acamadas, mas não estamos deixando de lado de forma alguma os nossos agricultores, que é parte integrante do nosso sustento aqui, né, em relação ao que vem para o município de impostos e tributos. E atualmente tem alguma obra em andamento, secretário, que o senhor pode falar para o pessoal para ficar atualizado também em relação a isso? Sim. Justamente nas estradas do interior também, se o senhor tiver alguma informação Sim. nesse sentido. Então, assim, Leonardo, nós temos, dentro da nossa capacidade, hoje, as 4 patrolas que nós temos. Então, hoje nós estamos utilizando uma na Serra, nós estamos utilizando lá em Santa Emídia, se não me engano. Nós estamos com uma aplicando aqui na Fartura, que daí vai pegar Matão. Felipe Schmidt, a gente estava com máquinas fazendo limpeza e substituição de bueiros. Nós temos uma fazendo o Campo da Água Verde, né? Então estávamos fazendo a Vila Militar, finalizamos. Temos agora uma necessidade de entrar para dentro do Salto da Água Verde. Então, tem algumas localidades que ainda têm dificuldade, né, mas eu já estive visitando praticamente todas elas. Então, o nosso plano de trabalho seria pontualmente nesses locais. Obviamente, nós temos outras situações que estão sendo levantadas. Então, nós temos Santa Aidê também, que é para a próxima semana. Estaríamos terminando a Fartura, ligando a Paciência hoje, mas, lamentavelmente, em função das chuvas, isso é até um assunto que nós temos que tratar também. Então, um outro ponto que a gente está trabalhando é com próximo do Pinho, nós estamos trabalhando lá também. Então, tem uma série de estradas que nós estamos, nesse momento, atacando e priorizando. Óbvio, nós temos uma série de estradas que precisam ser refeitas. Como eu falei, o município é extenso. A nossa capacidade hoje diária é de 15 a 20 quilômetros. Nós temos 2.500, então um ano para que eu possa passar em todas elas, na situação que eu estou. Sim. Por isso que existe a necessidade de levantar os restantes das máquinas, de ter mais investimentos. Então, a prefeita, nesses últimos 30 dias, tem dado muita atenção para a Secretaria de Obras. Eu tenho sido, assim, às vezes até chato em relação a algumas situações, e ela tem me atendido. Então, ela, dentro das condições que o município se encontra hoje, ela tem me atendido. Então, tem dado uma priorização, tem dado prioridade para a minha secretaria, e isso para mim tem sido, assim, de grande valia. A secretaria hoje tem maquinário que não está em uso, então? Nós temos máquinas ali que foram de convênios que estão há 2 anos paradas. Quantas são, o senhor consegue? Eu tenho 3 patrolas, né? Uma que é do convênio com o DEINFRA, que eu não tive uma investigação mais apurada, mas ela veio para um convênio juntamente com a SC 120, e essa máquina ela necessita de manutenção, já está lá há mais de 2 anos. Eu tenho outras 2 patrolas que estão em fase final agora, as peças já estão aí, então eu devo estar colocando ela em atividade nos próximos dias. Isso vai dar um fôlego para nós e um pouco mais de comodidade para os munícipes, principalmente da área urbana aqui, a área mais central, né? Eu tenho outras retros que estão com problema que necessitam de manutenção, só que eu tenho um paliativo, né? Existe ainda uma licitação vigente para a contratação de máquinas, que tão logo eu quero eliminar. Então é um desperdício que nós temos, que a gente já observa isso como um desperdício. Então, se o município tem, para que não usar? Tem umas máquinas que vieram do Ministério Público, só que essas necessitam um valor um pouco mais expressivo. A gente vai precisar avaliar juntamente com a equipe e com os demais secretários, né, principalmente finanças, se existe possibilidade ou não, né, desse recurso. E com esse maquinário voltando ativo, o senhor tem uma ideia de quantos quilômetros por dia a secretaria conseguiria executar aí? Colocando eles em ativo, eu vou chegar a 25 a 30 quilômetros diários. Isso vai dar aí 30% a mais do que eu tenho de capacidade hoje. Já é um aumento. E sem contar a questão da disponibilidade de máquina, né? Então, assim, eu ter essa máquina. Um outro ponto muito importante, Leonardo, é que eu acho que poucas pessoas acabam observando, quantos dias de tempo bom eu tenho no ano. Eu fiz um estudo em 2021, 70 dias.
70 dias. 70 dias. Nossa. Eu tive de tempo bom. Né? Isso, períodos bem chuvosos, né? Então, assim, isso aí me prejudica, porque o tempo bom me permite fazer uma estrada boa, em condições boas, que não afetam a traficabilidade. Choveu, eu não posso colocar a máquina na estrada. Seria uma imprudência muito grande minha colocar uma máquina na estrada, sabendo que essa máquina, ao invés de me ajudar, vai acabar me comprometendo futuramente. Então é mais pedras, é mais vou ter que estar desperdiçando muito mais material. Então isso para mim olhando assim é um fator muito importante, cuidar de colocar um aspecto, de colocar as máquinas em dia de tempo bom. Então eu tenho que aproveitar ao máximo. O vendedor de sorvete. Hoje, por exemplo. Eu não posso estar rasgando estrada, eu posso estar fazendo aquela manutenção, manutenção corretiva, aqueles pontos emergenciais em situação de urgência mesmo. Fora isso, os nossos caminhões não vão estar cortando estrada. É uma imprudência minha colocar, tá danificando um bem público aí em dia de chuva. Secretário, o senhor comentou sobre a Vila Militar, né, que tiveram algumas obras aí recentemente. Eu queria saber do senhor exatamente o que foi realizado ali naquela região, porque nós fizemos inclusive uma matéria ali com os moradores e tudo mais, para ficar claro também a atualização sobre essa situação, né? E também o pessoal, naquele dia que nós fomos lá, naquela ocasião, eles tinham comentado que não bastaria passar uma patrola por ali e tal, que eles precisariam de material, pedras, enfim. Queria saber do senhor o que foi executado ali naquela região e se já basta esse trabalho que foi feito, assim, pelo menos paliativamente ou de alguma forma mais imediata, né? Olha que interessante, Leonardo. Quando eu vim para cá, para Canoinhas, a minha entrevista com a prefeita foi justamente o local que ela me convidou para conhecer. Então, no dia que eu estive aqui para fazer essa conversa, para que a gente iniciasse esse trabalho na secretaria, foi justamente a localidade que a prefeita me levou. E ali mesmo a gente já teceu alguns comentários em relação à situação vista no momento. Então ali nós temos uma questão pluvial muito séria, que precisa ser tratada e assim, inicialmente, tratar a questão pluvial. A água, ela é para nós um bem natural, só que por outro lado ela me agrava bastante em relação às estradas. E ali a gente tem uma condição não muito boa em relação ao escoamento dessa água. Então ali nós temos que fazer um trabalho grande de limpeza dos córregos, para que essa água possa escoar e não ficar ali trancando as estradas. Por outro lado, é sabido que quando você tem uma pavimentação, por mais simples que ela seja, ela é melhor do que uma estrada não pavimentada. Tem as questões de meio fio, tem as questões de segurança, tem as questões de comodidade. Quem dera Canoinhas tivesse uma condição de eliminar esses 150 quilômetros urbanos que nós temos aí não pavimentados. Então seria bem salutar uma situação dessa. Com uma condição nossa pontual não nos remete a isso, então a gente vai ter que fazer os paliativos. A Vila Militar ela tem sofrido manutenções a cada 2-3 meses, então é uma das condições em função do fluxo grande que tem de pedestres e até mesmo de veículos e caminhões pesados. Escolares passam ali direto. Então a cada 2-3 meses está sendo feito um trabalho paliativo. Esse trabalho paliativo em todos os outros 2.500 quilômetros nós realizamos. Então, assim, não é uma condição única da Vila Militar. Mas, se tratando de concentração do perímetro urbano e tudo isso, a gente leva a essa consideração e a cada 2-3 meses estaremos, sim, fazendo trabalhos paliativos, trabalhos que possam estar melhorando a condição lá. Vai resolver? Paliativamente, como você bem colocou, é um paliativo, não é uma condição final. A condição final seria, de fato, todos os moradores tivessem a condição de colocar um pavimento ali, por mais simples que seja, um paver, uma lajota, ou quem dera, um antipó. Isso seria de grande valia. O que falta atualmente na secretaria hoje, secretário, para que seja realizada a pavimentação naquele espaço? Dinheiro. Dinheiro. Então, assim, eu vou ser bem franco contigo. Dinheiro. Se parte daquele dinheiro que foi retirado do município ao longo dos anos tivesse sido aplicado em pavimentação, hoje nós teríamos uma área de atuação da Secretaria de Obras bem menor. Então hoje nós temos aí
uma miscigenação em relação à Secretaria do Meio Ambiente e à Secretaria de Planejamento, que nós trabalhamos em conjunto, né, dando suporte na parte operacional a essas duas secretarias. Então, certamente eu teria menos impacto em relação ao planejamento, uma vez que tivesse uma pavimentação ali, seja ela lajota, paver ou quem dera um asfalto. Né? Então, no momento, o motivo maior não tem necessariamente relação com algum cronograma, enfim, da secretaria, é mais pela questão do orçamento. Questão do orçamento, né? A prefeita tem feito um esforço bastante grande em relação ao Estado, em buscar recurso, em trazer recurso para o município, e certamente nós teríamos uma condição melhor, né, uma vez que esse recurso estivesse aqui aplicado. Óbvio, as máquinas também precisam estar em condições, as pessoas têm que estar motivadas, né? Eu tenho funcionários ali com 32, 35 anos de casa. Nossa. E eles precisam desenvolver as atividades. Sim. Então, assim, não é a mesma coisa eu colocar um garoto lá de 18, 20 anos e querer que um de 35 exerça a mesma força, né, operacional. Mas eles têm me respondido, eles têm me deixado assim, com um brilho nos olhos. Quando você vê um operador de máquina com mais de 30 anos fazendo um trabalho bem feito, quando você vê um mecânico que nós temos lá fazendo a atividade dele, né, nas condições que ele tem. Então, Mário Cortella, ele sintetiza que para que a gente possa fazer o melhor com o recurso que nós temos e para quando a gente tiver um recurso melhor, fazer melhor ainda. E eu vejo assim na Secretaria de Obras isso acontecendo. Eu tenho pessoas lá que têm um recurso bem limitado, mas eles utilizam esse recurso de forma coerente. Que bom. Que legal, né? Secretário, o senhor comentou sobre a questão ali da Vila Militar, que tem um fluxo fluvial ali por perto, né? Queria saber do senhor, no sentido geral, sobre a questão de água nas estradas, né? O que a Secretaria tem feito em relação a isso para sanar esse tipo de situação? Olha, Leonardo, essa é uma questão assim que eu tenho desenvolvido já há anos. A água, ela é um bem natural, nós não temos muitas vezes o controle sobre ela, né? São Pedro, então, quando resolve de abrir as comportas lá, ele acaba nos prejudicando e a Secretaria de Obras sofre muito com isso. Hoje, o que nós temos? Dentro do nosso código de postura, o munícipe ele não pode impedir a passagem da água. Seria uma incoerência e até passível, né, de fiscalização e multa. Mas, lamentavelmente, nós temos muito disso no interior. Não no interior, mas também no próprio perímetro urbano, nós temos pessoas que acabam não permitindo a passagem da água e isso nos interfere muito. Mas isso em que sentido, secretário? Explica melhor. Olha o que acontece, Leonardo. Eu crio, né, o abaulamento da estrada para que essa água ela vá para as laterais, nós chamamos de sarjetas, né? E essas sarjetas, a água ela só é eliminada da estrada por 3 situações. Ou por evaporação, ou por absorção, ou por canalização. Se eu não consigo ter um tempo bom para eliminar essa água por evaporação e a estrada está compactada, a água só pode sair dali por canalização. E muitas vezes os proprietários acabam não permitindo que essa água entre nas propriedades. E assim, é um fluxo normal. A água ela só procura por gravidade. Então assim, ela procura um lugar sempre mais baixo. E ela vai procurar os córregos. Se os córregos estão assoreados, ela não entra, acaba acomodando. Eu vi em Paula Pereira, eu tenho até que passar um dia lá com mais tempo, e eu tenho que parabenizar e premiar um agricultor que ele criou um bolsão às margens da estrada. Isso para nós é de grande valia e levando em consideração hoje a agricultura moderna, certamente ele está prevendo já uma futura falta de água, né, uma futura escassez, e que isso não vai faltar para o plantio dele. Então, esses bolsões nós temos que trabalhar. Onde for possível, nós temos que utilizar, né, o perímetro que nós temos das estradas, né, essa faixa de domínio que o município tem, nós temos que usar ela de forma correta, de forma coerente, para que a água não fique parada. A água parada, ela é provedora de uma série de fatores biológicos, né,
e principalmente físico. Hoje o que acontece? A água parada, ela é local para proliferação de insetos, para proliferação de uma série de doenças que podem vir a ser causadas, dengue principalmente. Infelizmente Canoinhas não tem nenhum caso de dengue nos últimos tempos até. Mas vamos evitar que isso aconteça, né? Então assim, a água na estrada ela serve para hidratar perfeitamente. Fora isso, ela só causa para nós transtorno. Então, se a gente conseguir eliminar a água das estradas, certamente é menos dinheiro que vai lá para fazer essa manutenção, é menos encalhadores, é menos pessoas que estarão desconfortáveis com a nossa gestão. Então, tirando a água da estrada, eu tiro um peso muito grande das atividades. A gente não vai se eximir de fazer atividade, mas a água ela prejudica, ela acaba me tirando o planejamento. Então, onde tem água parada, eu tenho que inverter meu planejamento e correr fazer uma ação pontual. E isso perde muito tempo, perde muito dinheiro. E quais são as próximas ações da Secretaria daqui para frente, secretário? Quais vão ser as obras que vão ser realizadas na cidade, enfim? Então, assim, nós chegamos, não existia um planejamento firmado, acordado. Então, inicialmente nós criamos um planejamento. As estradas agora estão sendo feitas de forma emergencial, então nós estamos dando prioridade para as estradas principais. As secundárias nós estaremos dando atenção, mas de forma paliativa. Então, primeiramente, levantar os equipamentos, colocar pessoas no seu devido lugar e sim, dia após dia. Então, o meu planejamento hoje ele é semanal. O meu desejo, o meu anseio é que até o final do ano eu tenha condições de ter um planejamento mensal e que daí eu possa estar trabalhando recursos e frente a isso poder estar dando uma condição melhor e até ainda mais transparente, né, para o nosso município. Maravilha, secretário. Agradecemos muito a presença do senhor aqui. Acho que deu para esclarecer bastante coisa sobre as ações da secretaria, né, nos últimos tempos. Desejo um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Teremos boas notícias, né, em relação à Secretaria de Obras daqui para frente aqui em Canoinhas. Sempre que o senhor quiser nos trazer atualizações, o senhor está convidadíssimo. Deixo espaço, caso o senhor queira dizer mais alguma coisa que eu não perguntei, enfim, deixo espaço para o senhor aberto. Sim, eu agradeço, né, Leonardo e Estela, pela oportunidade. A gente sabe do trabalho que vocês têm feito, da condição do trabalho que vocês têm apresentado e as realizações também que o J+ tem trazido perante a comunidade. Não só de Canoinhas, mas da abrangência da Ampla Norte, aí onde vocês acabam atuando, né? Isso para nós tem sido de grande valia. Eu acho que, para mim, né, como apenas um munícipe aí da Ampla Norte, a gente tem visto o quanto o J+ tem auxiliado os municípios. Né? Então, essa questão que vocês trouxeram à tona de todos os desmandos aí da região, isso tem favorecido as pessoas de bem. E é o que nós temos que buscar os recursos, né? São para essas pessoas que nós trabalhamos. Então, as pessoas que querem fazer o bem, né? E a nossa secretaria, ela está aberta. Assim que o J+ tiver a necessidade, tiver a oportunidade de conhecer o nosso ambiente, né? Serão bem-vindos, pode ter certeza. E o que eu tenho apenas é agradecer, principalmente a paciência e a atenção que eu tenho recebido de toda a equipe da Prefeitura, né, municipal, de todos os vereadores que têm chegado até mim, que têm vindo conversar, que a gente tem buscado uma solução em conjunto, né, porque a fila das pessoas que têm ideias, ela é bastante grande. Infelizmente, as que trazem as soluções não é tanto. Então, assim, eu tenho buscado juntamente com vários vereadores a solução e, felizmente, eles têm trazido para mim, assim, uma mão de via dupla, né. Então, eu preciso de uma situação, eles também precisam, e a gente trabalhando em conjunto, né, de mãos dadas, aí que certamente a gente vai conseguir trazer melhorias para o povo de Canoinhas. Quero aproveitar e mandar um beijão para Carla Brey, que está
assistindo a gente, minha amigona, um beijo pra você, Carla. Ela diz, meu chefe tá aí com vocês. Carla, o Marco, eu tenho pessoas assim que fazem a diferença com certeza, né? Lá no parque nós temos, né, o Varela, tem o Zico, tem o Marcelo, tem o Roberto. Zico tá sempre conosco também, né? No final do dia sempre. Então, assim, são pessoas, o Didio, principalmente, lá na manutenção, tem segurado sozinho isso e eu tenho uma afinidade muito grande com ele, eu sou mecânico de formação, então isso faz com que a gente tenha uma proximidade muito grande e a gente convive com os mesmos problemas, né? Então, quando isso acontece, a gente acaba um abraçando o outro ali e as coisas acontecem. Tem o Leandro também, que trabalha juntamente com o André, se eu for falar o nome de todos, aí a gente vai passar o resto do dia aí comentando, mas dos que a gente tem aí, principalmente os demais secretários, a prefeito Homer, que tem dado uma atenção especial para nós aí, sem contar a Priscila lá na comunicação também, que tem sempre nos apoiado. Maravilha, secretário. Mais uma vez agradeço a presença do senhor, desejo um ótimo trabalho daqui para frente.